noite. Amém? Eu só queria reforçar alguns avisos do Acontece hoje. Jantar do Dia dos Namorados. Vocês viram que vai ser, né, uma bênção. Então, procurem a Cláudia e o Cláudio no final do culto para tirar as informações certinhas. Nós temos um limite de vagas, então corram. E só vai ser reservado mediante pagamento, certo? É isso. Também um recado do relógio de oração que nós vamos ter. No final do culto, se você não deu o seu nome no culto da manhã, se você estava aqui, provavelmente você já deve ter dado o seu nome para o horário que você quer orar. Você pode pegar, falar com a Paula, com a Nicole, ou com o Fábio, ou com a Thaisa. Eles vão estar com a lista, e daí dê seu nome, gente, porque nós precisamos orar, não é verdade? Então, dê seu nome e a gente vai se levantar em oração. Amém? Tem mais alguma coisa? Vai ter vencedores. Glória a Deus, né, mulheres? Porque a gente voltou do Nova, né? E agora, né, os homens, né, eles vão ter uma porção para eles também, né? Amém? E eu também queria reconhecer, se você está nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez hoje? Erga a mão, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Essa é a sua casa. Amém? Glória a Deus, né, gente? Eis-me aqui de novo. Os jovens que lutem. Que eles acho que eles me viram aqui e falaram assim, pelo amor de Deus, de novo, né? Eles que lutem. Eis-me aqui de novo, viu, meu pessoal? Pode ligar, Fê. Gente, o tema da mensagem dessa noite, enxergue bem. E eu não tinha outro nome para pensar, porque esses tempos atrás eu passei por uma situação tão constrangedora. Tão constrangedora, eu não imaginava que isso ia acontecer comigo, mas aconteceu. Esse ano eu faço 40 anos. E assim, sempre tive uma visão muito boa. Mas, esses tempos, eu me peguei assim. E eu assustei. Eu falei, meu Deus. Foi lá quando a gente estava organizando as coisas do bazar, e a gente estava colocando o preço, e eu fiquei assim, quanto que é mesmo isso aqui? Eu não estava enxergando direito. E daí, uma irmã que estava com a gente falou assim, normal isso aí, vai chegando perto dos 40, é assim mesmo, vai acontecer com todo mundo. Mas eu achei que, né, na verdade eu nunca pensei nisso, né, achei que ia passar ilesa, mas vai chegar. Se não chegou para você, chega mesmo, quando chega perto dos 40 vai chegando. Então, enxergue bem. E eu usei um pouco da minha criatividade, me inspirando na minha pastora, né, que sempre traz algo para ilustrar. E eu fiquei pensando, Senhor, me dá criatividade, porque eu preciso trazer uma ilustração também. Porque daí é mais fácil, não é, pastor? Não ajuda? A gente ajuda, me ajuda também, né? E eu fiquei pensando. E daí, olha só, coloquei essa imagem. O que vocês sentem quando vê uma imagem assim, né? Eu me sinto mal. Porque eu fico, né? Já não estou muito bem da visão. Mas quando a gente vê uma imagem assim, a gente não consegue compreender os detalhes, a gente não consegue ter uma ideia do que é a realidade dessa imagem aqui, né? Mas quando a gente está enxergando bem, a gente vê diferente, né? E eu fiquei refletindo muito e orando ao Senhor, falei, Senhor, será que é isso mesmo? Né? Será que essa é a palavra que o Senhor tem para a igreja, né, nesse final de semana? E eu amei essa imagem, porque Leão, né, é uma figura, né, que tem muito significado para as nossas vidas. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa adoração que nós já sentimos a Tua presença, Pai. A Ti nós te damos toda a honra e toda a glória. Pai, eu peço que nesta noite nós possamos estar com os corações abertos, que os nossos corações sejam terra fértil para a semente que o Senhor quer semear nos nossos corações nessa noite.
Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai, para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas capítulo 11, verso 33, diz assim. Eu gosto de ler aqui, né? Mas tem um aqui, eu vou tentar ler aqui. Você acompanha aí na sua Bíblia. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém. Então, esse é o texto base para a noite de hoje. E eu queria falar um pouco para vocês a respeito do primeiro versículo, né, que me chama muita atenção. É algo que eu falei para os jovens ontem e eu quero repetir aqui. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, a gente precisa ter muito zelo pela palavra. Então, quando a gente lê a palavra do Senhor, seja no nosso devocional, seja no culto, seja na célula, a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que Deus quer comunicar. A palavra fala que tudo aquilo que Ele escreveu para o nosso ensino. Então, tudo que está escrito, Ele deseja nos ensinar algo. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando. E essa semana eu estudei sobre esse texto e eu fiquei muito impactada com as palavras que Jesus diz, principalmente no primeiro versículo. Porque tem uma palavra que me chama muito a atenção, que é ninguém. Ele fala que ninguém. E ninguém significa o quê? Algo que abrange um todo, né? Se você for ver, acho que é o antônimo da palavra, né? Que é o contrário, ela significa que é todos. Ou seja, é uma palavra que é para todos nós, né? Ninguém que acende uma candeia, a coloca em um lugar que fica escondido, né? Ou debaixo de alguma vasilha. Mas, pelo contrário, ela coloca num lugar. E não é só em qualquer lugar. É num lugar que é apropriado. E quando a gente pensa em lugar, a gente pensa, né? Eu fui ver o significado da palavra lugar, quer dizer também uma posição. Por exemplo, essa mesa, ela está num lugar, ela está posicionada aqui no meio, né? Então, a candeia, quando ela é acesa, ela precisa estar num lugar apropriado, Jesus diz. E nós somos a candeia. Nós somos a luz, né? Jesus brilha a luz dentro de nós. E nós precisamos estar num lugar apropriado. Todos nós, porque a palavra abrange todos nós, né? E muitas vezes, né, eu já até compartilhei aqui uma vez, quando nós ficamos uma época desconectados do corpo de Cristo, né? Nós não deixamos de ser candeia. Mas a gente ficou no lugar que não era apropriado para nós. E quando nós estamos desconectados do propósito, do lugar apropriado pelo qual nós precisamos estar, nós não conseguimos cumprir o propósito de brilhar. Nós não conseguimos mostrar a luz como Jesus diz que nós devemos mostrar. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós, ao longo do tempo, a gente vai se acostumando com algumas coisas, e quando a gente estava desconectado do corpo de Cristo, a gente se acostumou. A gente se acostuma. Se você fica um domingo sem vir, você fica 2, você fica 3, quando você vê, você já não está vindo mais. Quando você fica uma semana sem ir para a célula, 2, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente se habitua, a gente se acostuma com as coisas. E daí a gente sai desse lugar apropriado para nós. O lugar que Jesus quer que a gente permaneça, no propósito. Por que às vezes a gente faz isso? Por causa das circunstâncias da vida, por causa daquilo que a gente escuta, por causa daquilo que a gente passa, por causa das circunstâncias da vida. E a gente vai se desconectando. Mas, gente,
Nós precisamos entender as palavras de Jesus. E nós precisamos colocar elas dentro do nosso coração e viver elas. A gente precisa entender, nós temos um lugar. Nós temos um lugar, né? Então, se você está desconectado, pense sobre isso. Você tem que estar num lugar apropriado. Porque você não nasceu do acaso. O Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós. E nós precisamos cumprir esse propósito. Então, a gente precisa estar no lugar certo para cumprir esse propósito, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, porque vocês estão muito sérios. E hoje está frio, aí desanima. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, enxergue bem. Mesmo que a pessoa use óculos. Olha para a pessoa do seu lado e fala, enxergue bem. Vocês são muito desanimados, gente. Vocês precisam me ajudar. Olha lá. Próximo. Vou mudar aqui. Verso 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas, né? Se os olhos forem bons, você terá uma boa visão. Você vai enxergar com clareza. Você vai ter uma visão ampla das coisas. Você vai ter uma visão espiritual madura. Você consegue ver além do natural, né? Todo o seu corpo tem vida e você sabe para onde você vai. Você tem os pensamentos alinhados com a palavra de Deus. E aqui, obviamente, né, gente, que eu estou falando da visão, mas Jesus estava falando aqui dos nossos olhos espirituais, que tem muito a ver com o nosso coração, né? E se os seus olhos forem maus, a gente vai estar mais ou menos assim, ó, vendo assim. A visão é assim. A gente não enxerga direito. Nós temos uma visão debilitada, nós não vemos com clareza. Nós temos uma visão espiritual e vida moral que são afetadas pelas trevas. E a gente precisa compreender e entender que nós podemos escolher qual tipo de visão a gente vai ter. Porque aqui Jesus não fala assim, olha, depois que a candeia se acende, você automaticamente vai ter uma visão clara e boa. Não, ele fala quando for, ou em algumas versões fala, se forem. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, depende de nós. É uma responsabilidade nossa a forma como nós olhamos as coisas. Nós temos uma responsabilidade. Ontem eu falei para os jovens, vou repetir, tá? Vou mudar o órgão. Ontem eu falei para eles que Jesus podia fazer um transplante de coração, se ele quisesse. Ia ser mais fácil? Porque a gente não tem um coração muito bom mesmo, né? Até a gente conhecer Jesus, a gente andava com o diabo, então o nosso coração não é bom, né? Jesus podia fazer um transplante no nosso coração, tira esse coração, né? E coloca outro, mas ele fez isso? Não, por quê? Porque ele quer da gente uma transformação. E é a mesma coisa os nossos olhos. Ele podia fazer um transplante, podia tirar esses olhos, né, da gente e colocar uma visão boa, olhos bons. Mas ele também não vai fazer isso. Porque isso é uma responsabilidade nossa. A forma como nós olhamos as coisas é responsabilidade nossa. E eu queria que você refletisse nessa noite. Como está a sua visão espiritual das coisas? Como está a sua visão a respeito daquilo que Deus tem colocado diante de você, da sua vida? Vai depender da sua visão. Sabe, essa semana eu compartilhei de manhã, eu vou compartilhar de novo. Porque foi uma experiência que me marcou muito. Essa semana a gente viveu muitas coisas lá na minha casa. Muitas coisas. Eu falei para o Fabiano que em 7 dias parecia que a gente tinha vivido 1 ano. De tanta coisa que nós vivemos, tantas circunstâncias e tantas situações, e eu não estava enxergando direito o que estava acontecendo. A gente está começando a enxergar agora. Né? E eu falei assim, Deus falou assim para mim, você vai viver essa palavra antes de você ministrar. Porque você tem que pregar uma verdade que é para você. A gente prega a verdade, mas a verdade precisa ser para nós também. Porque senão a gente é um bando de hipócrita. A gente precisa saber do que está falando. E essa semana aconteceram várias situações. Os dias maus, alguns bons, mas a maioria parecia que era tudo mal. E eu fiquei muito brava, colérica, irada. Fiquei muito brava um dia. Eu falei, eu vou lá falar.
Fabiano, não vai falar, nós não vamos falar nada. Nós vamos ficar quietos, porque nós aprendemos, mulheres no Nova, que nós não falamos, nós sugerimos. Ou ficamos caladas. Não é? Quem foi para o Nova, que elas já sabem, todo mundo que foi lembrou. Né? E olha, nós não podemos perder a porção que foi derramada sobre nós lá. Nós não podemos perder a visão daquilo que o Senhor mostrou para nós lá. A gente não pode se esquecer, né? Como que nós vamos caminhar como uma igreja, uma visão, um coração nesse ano, se a gente não olhar para o mesmo lugar? Se a gente se esquecer do que a gente viu? E foi uma bênção, então nós não... Nada. Né? A gente... A pastora Esther, ela fala assim... Ela me ensinou muito assim no começo. Vai orar. Glória a Deus pela vida da minha pastora que me ensinou assim. Mas muitas vezes, quando a gente fica cego, quando a gente não enxerga direito o que Deus está fazendo, a nossa carne fala muito. A nossa carne, ela quer sair, ela quer gritar. O fruto do Espírito ficou lá para trás. Quando você vê, você já está enredado naquela coisa ruim, naquela angústia. E a gente estava assim essa semana. Uma angústia, um peso no nosso coração, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Tanta coisa. E daí o Fabiano foi para a célula na quinta-feira e eu fiquei em casa. E eu estava lá na cozinha e falei, ai, Senhor, não é possível que essas coisas estão acontecendo, não é possível, não é possível. Aí, como Deus é fiel, como nós precisamos entender que Deus é fiel, que Deus está com a gente, que parece que às vezes circunstâncias ali estão tomando conta das nossas emoções, extraindo o pior de nós. Mas a gente não pode esquecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Chega a minha filha, do nada, falando assim, ô mãe, eu queria cantar uma música. E eu falei, Aí ela falou assim, é uma música que eu só sei uma partezinha. E eu falei, então canta para mim. E daí ela cantou. Eu falei, vamos procurar então aqui. E eu achei a letra e coloquei para ela cantar. Gente, naquela hora, eu não sei cantar essa música, eu não, nem sei direito, mas a música falava assim, o azeite não parou. O azeite não parou de jorrar. Se tem vaso, e naquela música falava assim, e se o vaso está defeituoso, era mais ou menos isso que queria dizer, se o vaso está defeituoso, eu vou quebrar. E eu vou fazer de novo. E eu vou encher de novo. Porque o azeite não vai parar. A minha presença não vai parar. Eu não vou parar. Eu estou aqui, mesmo... Você está quebrada. Seu vaso está quebrado. Mas eu estou jorrando. Eu não vou parar. E aquilo mexeu muito comigo. Porque foi algo muito inesperado que ela fez. E eu falei, Senhor, que vergonha. Que vergonha. E eu fico tão envergonhada diante de Deus. Eu falo, ai, Senhor, que vergonha. De novo, né? Passando o carão. De novo, não vendo que o Senhor continua sendo Deus. Gente, Deus não muda. Que muda é a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato, a gente vai ficando ranzinza, a gente para de enxergar direito as coisas. Nós que mudamos, Deus não muda. A palavra fala que nele não existe sombra de variação, ele continua o mesmo, reinando lá em cima, ele continua provendo, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua derramando sobre nós, ele continua sendo o mesmo. É a gente que muda, é a gente que às vezes faz um devocional, estuda, está aqui às vezes ministrando num culto, mas acontece alguma situação, você fica instável. Você fica instável. Você para de enxergar o que Deus está fazendo. Você para de enxergar quem você é, quem Deus te designou para ser. E isso é muito perigoso. E olha lá, versículo 35. Olha as palavras de Cristo. Portanto, cuidado. Essa é uma palavra que nós precisamos prestar atenção. Cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Isso quer dizer o quê? Que é possível a gente ser uma pessoa de luz, mas está cheia de trevas. É possível. Porque se não fosse possível, Jesus não ia falar. Tomem cuidado com isso. Nós precisamos cuidar. Né? Porque se a gente não cuidar, a nossa vida espiritual vai para o ralo. E quando a gente vê, a gente já está na mão do diabo de novo. Fazendo aquilo que agrada a ele. E isso é muito sério. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. E são algumas coisas que eu não coloquei no slide, mas eu quero falar aqui
Coisas que, nesses tempos, onde a gente vive várias situações, nós, como seres humanos, claro que tem muita coisa que a gente pode fazer de errado que desagrada o coração de Deus, mas tem algumas que eu acho que essa machuca o coração de Deus. E uma delas é a murmuração. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, nós precisamos entender qual é a postura que nós temos diante de uma geração corrompida, depravada. Quais são as nossas palavras, né? A palavra fala que a nossa língua, as nossas palavras, ela tem poder para trazer vida e tem poder para trazer morte. E são coisas muito básicas isso, gente. Mas eu me peguei murmurando essa semana. Falei, Senhor, me perdoa, não acredito que eu estou fazendo isso. Quando a gente murmura, gente, parece que Deus errou. Parece que Deus não sabe o que está fazendo. A gente reclama. E isso é muito feio, isso desagrada o coração de Deus. E daí a gente é crente, mas reclama. A gente é até luz, mas tem trevas dentro de nós. Fazemos coisas que desagradam o coração de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Orgulho. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. A gente tem que tomar cuidado com o orgulho. O orgulho também diz muito sobre o nosso coração, sobre o que nós estamos vendo. E isso revela como está o nosso coração, a nossa vida espiritual. E o meu temperamento tem um problema com isso às vezes. Porque a gente tem uma tendência, né? Já falei aqui, vou falar de novo. A gente tem uma tendência de achar que é melhor que todo mundo. A gente tem uma tendência de achar que faz melhor que todo mundo. Só porque às vezes a gente, sei lá, tem algum conhecimento a mais, não sei. Mas a gente tem essa tendência e a gente precisa cuidar com isso. Porque quando a gente acha que a gente é melhor que alguém, a gente despreza as pessoas que estão perto de nós. Ontem falei para os jovens, vou repetir de novo, tá, gente? Vou falar de novo. Ontem eu falei para eles que a gente reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador é muito diferente de corresponder àquilo que Ele espera de nós. Porque a gente saber que Ele fez a obra, a gente já sabe que a gente foi salvo. Nós já sabemos da palavra de Deus. Mas como a gente corresponde a isso, vai falar sobre como nós amamos o Senhor. E isso é muito sério. Como a gente corresponde, como nós respondemos àquela demanda. Isso fala de como nós enxergamos as coisas, de como está o nosso coração. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter cuidado. Por quê, gente? Porque daí a gente para de brilhar. E daí nesse mundo corrompido e depravado, onde a gente deve ser luz, onde a gente deve ser sal, onde nós devemos levar alívio, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, levar amor para as pessoas, a gente faz daí o quê? A gente é trevas. A gente está lá na fila do mercado reclamando igual todo mundo. A gente está no trânsito reclamando igual todo mundo. Eu falo desses exemplos que é minha vida, gente. É trânsito, é mercado, é dentro de casa. Né? Eu estava falando, na hora do almoço em casa, gente, aquele vucu-vucu lá. É criança para a escola, é almoço, é tarefa, e aquela loucura. É ou não é? Só na minha casa que é assim? É uma loucura. E se eu não cuidar, eu me pego murmurando. Falando, meu Deus, mas de novo, está atrasado de novo, né? A gente está sempre com pressa, né, Ju? Sempre com pressa. A gente fala assim, estou com pressa. A gente está sempre com pressa. E eu vou falar, a pressa é uma coisa muito ruim também, porque a pressa não deixa a gente ver direito as coisas. Quando a gente vai correndo com pressa para algum lugar, quando a gente quer chegar depressa em algum destino, nós não prestamos atenção no que está à nossa volta. E esse é um grande erro também na nossa vida. Nós precisamos cuidar com isso. Né? Hoje eu estava falando de manhã, como que é a nossa postura quando a gente vê o acontece? Quando a gente vai ver que tem uma campanha. Não acredito que vai ter que doar de novo. Não acredito que vai ter que ajudar de novo.
Falei para as meninas no bazar, falei, eu sei que existe uma demanda grande. A gente seleciona, a gente arrecada, a gente põe preço, a gente vende online, a gente vem aqui, vende aqui. Mas se você não tiver uma visão para o propósito, isso vai ser um peso. Você precisa olhar para o propósito que isso tem. Lembra que nós fomos criados para ficar num lugar apropriado? De propósito. Nós precisamos olhar para o propósito. Então, quando a gente passa a programação aqui, a gente tem que se alegrar. Glória a Deus, temos uma igreja que está caminhando, numa visão, num coração. Que está caminhando para quê? Para ser luz lá fora. Sabe por quê, gente? As doações que a gente faz aqui, vai lá para o Rio Grande do Sul, eles nem vão saber quem é que está mandando. Às vezes nem vão saber, Igreja Nova Aliança de Arapongas. Mas sabe, gente, Deus vai ser glorificado. A nossa mão chega lá, o nosso amor chega lá. Então, a forma como nós olhamos aquilo que está acontecendo aqui, aquilo que a gente expõe aqui, como igreja, a gente precisa ter a visão correta. A gente tem que olhar para o propósito que isso tem. Eu falei, gente, a gente estava tudo cansado, no bazar, tudo cansado. Eu falei, gente, vamos olhar para o propósito. Olha a porção que nós mulheres recebemos lá. E os homens estão recebendo em casa também, gente, porque a gente voltou um pouco diferente. E o Senhor está fazendo a obra ainda, e não desanima, não. Estou lembrando aqui, ó, sugestão, né? Se animem com isso. Deus está fazendo a obra. Então, o propósito é grande. Então, a gente tem que se alegrar quando a gente vê isso. Nós precisamos nos alegrar. Quando tem boas notícias, a gente precisa se alegrar. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que arrumar uma casa para ir fazer visita. Você vai brilhar a luz, a candeia, que não é para ficar aqui escondida. Não é para ficar escondido dentro da célula. É para sair. É para sair. Você tem que sair. Você tem que brilhar. Se não for a gente, quem que vai? Olha, gente, porque o diabo não tem preguiça. Se tem uma qualidade nele, ele trabalha. O diabo trabalha. E nós, as ovelhinhas, a gente quer ficar... Não, vamos ficar. Ai, mas como que eu vou falar? Como eu não sei falar? Gente, eis-me aqui de novo. Olha para mim. Se anima olhando para mim. Né? A gente precisa ir, a gente precisa fazer, a gente precisa olhar para o propósito que tem as coisas. É para o propósito que a gente precisa olhar. E se a sua visão está distorcida, você não vai olhar para o propósito. Porque quando a gente não enxerga de longe, a gente vai olhar para onde? Para aquilo que está mais perto. O que está mais perto? Você. Você olha só para você. Você pensa só em você. Você pensa só que você quer descansar, que você não quer doar, que você não quer fazer. Por quê? Porque você não quer. Porque você não quer. E isso fala do nosso coração, gente. E hoje de manhã eu estava falando, será que Jesus não merece? O que Jesus merece de nós? Ele merece o melhor, ele merece tudo. Inveja é algo que atrapalha, que nós precisamos ter cuidado. Né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5, 25, 26. A inveja é um problema. Por que a inveja é um problema? Porque você está olhando a vida do outro, você vê o que Deus está fazendo na vida do outro, e daí você fala assim, Senhor, está errando, porque eu mereço mais, eu queria ter o que o outro tem. Misericórdia, gente, Deus não erra, não. Deus nos dá aquilo que a gente precisa. E se você não tem, é porque você não precisa ainda. O dia que você precisar, Deus vai te dar. Deus vai dar para você. Então, muitas vezes, quando a gente tem inveja, a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram. A gente não consegue se alegrar. A gente não consegue se alegrar. A gente fica... aquele coração assim, né? Meu Deus do céu. Eu não acredito que essa pessoa está prosperando. Eu não acredito que a pessoa chegou nesse lugar aonde eu queria chegar. Por que eu não estou, Senhor, mas eu mereço mais? Posso falar uma coisa para vocês? Falei para os jovens ontem isso também. Não se comparem com ninguém. Porque o que Deus tem para você não é a mesma coisa que Deus tem para o outro. Olha eu e minha irmã, no mesmo óvulo. Nada a ver, gente. A gente não tem nada a ver, né? Toca aqui. Eu não sei nada de música, desafinadíssima. Deus não me deu esse dom.
Graças a Deus, porque Deus vai dar um dom para cada um diferente. E a gente tem que se alegrar no corpo de Cristo com o dom que Deus deu para o outro. Porque o dom serve para quê? Não é para a gente. O Espírito Santo não dá o dom para a gente. É para mim o dom. Primeiro que não é teu. É dele que dá. O dom é dele. Ele te usa para quê? Para beneficiar o corpo de Cristo. Se o dom que Deus te deu não for para beneficiar o corpo de Cristo, você está usando errado. Você está usando para a tua glória e não para dele. Então a gente precisa ter cuidado com isso, com a inveja. Se alegre com aquilo que Deus está dando para o outro. Ore pelos seus inimigos. Se você tem problema com isso, você precisa orar. E hoje de manhã eu falei sobre isso aqui. Gente, Jesus, ele não quer condenar a gente. Jesus quer trazer luz aonde tem trevas na nossa vida. Para quê? Para que a gente seja liberto. Para que a gente ande enxergando as coisas direito. Para que a gente cumpra o propósito com alegria. Então a gente precisa entender isso. A gente tem que ter profundidade. Muitas vezes a gente é muito superficial. Né? Na parábola do semeador, vou falar de novo. Falei ontem, vou falar de novo. Né? O semeador, ele sai semear. Jesus sai semear com a palavra. Sementes. Nós somos o quê? Solo, semente. Você está recebendo semente aqui hoje, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente. Você está recebendo semente. Amanhã você vai para a célula, você vai receber semente lá. Você vai fazer o seu devocional, você vai receber semente lá. O que você vai fazer com essa semente? Se você não aprofundar ela, se você tiver um solo muito raso, se não criar raízes, essa semente não frutificar, a palavra fala que as aves, que é o diabo, vem. Faz assim, ó. Tira. Ele vai tirando. Ele vai tirando. Ele vai tirando. A gente precisa parar com isso. Parar de ser superficial. E isso nos impede também de enxergar o propósito. Então, Jesus nos alerta sobre a nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Verso 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Nós precisamos de uma transformação genuína, onde o foco é Cristo. Algo que nós precisamos prestar muita atenção nesse versículo. Jesus diz que é todo o nosso corpo. Aí você vai falar assim, e ele diz, né, e nenhuma parte. Aí você vai falar assim, nossa, é muito radicalismo. Jesus é muito radical, ele é. A palavra fala que se algum membro do seu corpo te fizer pecar, é para quê? É para cortar fora. É óbvio, gente, que não é para a gente, né, sair e cortando os nossos membros, não é isso. Mas é que é para a gente ser radical com aquilo que nos impede de ver. Se nós enxergamos já que nós temos alguns problemas, nós precisamos ser radicais. A gente tem que falar assim, não vou fazer mais. Semente, para. E eu vou falar de novo, como que para? Parando. É assim. Para de mentir. Se você tem inveja, se tem raiva, busque no Senhor isso. Sentimento, tem que buscar isso no Senhor. Eu tive que derramar meu coração diante do Senhor. Senhor, tira isso aqui de mim, ó. Eu não quero pecar. A palavra até fala que a gente pode irar, né? Eu irei. Eu só não quero pecar. Então, tira isso de mim para mim não pecar. Eu não quero servir o Satanás. Porque quando a gente não faz a vontade de Deus, gente, não tem outra coisa. Ou é uma ou é outra. Ou você está todo ou você não está todo. Se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do diabo. Não tem meio termo. Com Jesus não tem meio termo. Mas tem uma coisa com Jesus. Ele tem graça. Ele tem misericórdia. Ele tem perdão. E é isso que ele espera de nós. Né? Pedro falou muito sobre isso, né, Pedro? Agora, na adoração, coração quebrantado. É isso que Deus espera de nós. Jesus espera de nós. Uma transformação, coração quebrantado de verdade. Que fala para ele a verdade. A nossa verdade, a gente precisa entender isso, gente. A gente não pode, eu falo assim, ó, aqui a gente pode até dar uma mascarada. Fingir que é uma luz, fingir que é alguma coisa. Mas eu vou falar, diante do Senhor, nós somos expostos.
Diante dele não tem como esconder quem nós somos. Ele nos conhece. E eu vou falar, Jesus é misericordioso. Ele quer transformação. Ele quer restaurar a nossa visão. Ele quer restaurar o nosso coração. Ele quer restaurar a forma como nós pensamos. Ele quer fazer isso. Como está o nosso amor? Tenho falado muito isso para as líderes. Como que está o nível do nosso amor para as pessoas? Porque falar que ama, gente... É fácil falar. A gente manda as mensagens lá, e amo você, amo a sua vida. E eu vou falar para vocês, gente, a caminhada, ela vai mostrar o nível de amor que a gente tem pelas pessoas. Porque muitas vezes a gente não tem paciência com as pessoas. A gente olha para as pessoas com preconceito. A gente olha para o problema da pessoa com preconceito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O amor é paciente. E a gente precisa ter paciência. A gente precisa olhar além, porque às vezes você enxerga só o problema da pessoa, só o que a pessoa traz para você. Pelo amor de Deus, não aguento mais essa pessoa, só vem com problema. É isso mesmo, se está com problema ainda, às vezes você não está sendo tão eficaz também. Porque você precisa ser luz. Como que você não está conseguindo ser luz? Como que estão as suas palavras em relação a essa pessoa? O que você tem declarado sobre essa pessoa? Você precisa enxergar além, ver além. Você precisa brilhar. Sabe, gente, isso é tão básico, mas é algo muito profundo. Porque a gente pode viver enganado. Se a gente não for transformado, e eu vou falar, se você tem uma caminhada longa, já cristã, é mais fácil ainda de você se acostumar com Jesus. É mais fácil ainda de você se acostumar com a sua situação que você se encontra. E daí você se acostuma. Você acostuma. Acostuma. É igual quem tem cachorro em casa. Você acostuma com o cheiro do cachorro dentro de casa. É ou não é? Você acostuma. É assim, você se habitua com as coisas e aquilo ali vai fazendo parte de você. Aquilo vai fazendo parte de você. Mas Jesus não deseja isso. Jesus deseja uma transformação. E eu posso falar, por mais anos que você tenha de cristão, você ainda precisa de transformação. Todos nós precisamos, porque nós não somos santos. Nós caminhamos, nós somos santos porque Deus diz que nós somos santos, porque nós cremos nele, mas a gente não é aquele santo que não faz nada de errado, aquele santo que nós somos imunes às coisas. Não é assim, não, gente, nós somos carne. Se nós não formos para o jejum e para a oração, a gente não consegue ser transformado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer tudo muito mastigado do líder, do culto, da célula. Eu vou falar, isso é uma bênção, mas você precisa buscar, você precisa orar. Eu quero ver quantos que vão dar o nome para orar hoje lá. Quero ver. Porque isso faz parte, gente, da nossa vida espiritual. O quanto a gente ora. Orar é ter relacionamento com Deus. O quanto a gente se relaciona. Às vezes a gente não tem tempo. A gente vai deixando Deus para depois. Vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Precisa ser prioridade na nossa vida. E daí a gente só vive com problema. E você fica amargurado. Você fica com medo. Você fica ansioso. Por quê? Porque você não está buscando. Você não está enxergando o que Deus quer mostrar. Igual eu estava essa semana. Precisou Deus mandar minha filha, de 9 anos, para falar, acorda, enxerga direito, vê direito o que eu estou fazendo. O que é isso? Muitas vezes é assim. A gente precisa olhar além. Né? E o que Deus tem pedido para você? O que você tem passado? Como está o seu coração nesses dias? Qual é o sentimento que você está tendo? Pode ser que você não esteja olhando o que Deus está fazendo. Já passamos por tanta coisa, e eu vou falar, nossa, crise financeira em casa, meu Deus, muitas fases assim, muitas fases, nós nunca brigamos por causa de dinheiro. E eu disse que hoje é um dos motivos que mais dá divórcio, né? O dinheiro, a gente sempre olhava aquilo que Deus estava fazendo. Por quê? Porque às vezes não vai ter aquilo que a gente quer comer. Às vezes a gente não vai conseguir comer o que a gente quer, mas o pão não vai faltar. Sabe por que não falta? Na minha casa nunca faltou. Porque Deus é fiel. Deus, Ele provê. Mas se você não enxergar as características, o caráter de Deus, de fidelidade, de amor e de cuidado, você murmura. Você volta lá para trás. Você murmura, você não enxerga. E isso, gente, é muito rápido.
É muito rápido, porque para a gente essa semana foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. E quando a gente viu, a gente já estava naquele emaranhado, todo mundo angustiado. Todo mundo mal, todo mundo angustiado. Falei, pera lá, não é assim. Não é assim. Deus, gente, Ele continua no mesmo lugar. Ele não muda. Então a gente precisa entender que área da minha vida precisa ser transformada. O que eu preciso olhar, né? Mulheres que ainda não, né? Que os maridos ainda não foram alcançados por Cristo. O que você fala do seu marido? Esse homem é assim mesmo, não vai mudar. Já não desisti. Muito tempo já orando, ele não muda. Você está declarando que ele não vai mudar. E isso é para tudo, gente. Para tudo. Aquilo que a gente fala muito daquilo que nós estamos vendo. Né? E ontem eu estava falando para os jovens, vocês precisam ter expectativas, mas Jesus quer ser expectativa deles. Onde está o nosso coração? Tem que estar nele, porque Ele quer. Ele quer ser a nossa expectativa, porque tudo vai passar, tá, gente? Tudo passa. Quando eu olho para as imagens do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu falo assim, gente, chegou uma chuva e levou tudo. E passou tudo. E foi. Teve gente que perdeu tudo, não perdeu só a família, perdeu tudo que construiu, tudo que conquistou a vida toda. Passa. As coisas vão passar. Tudo vai passar, mas a forma como nós estamos vivendo agora, aquilo que estamos vendo agora, o propósito que estamos enxergando agora, gente, isso vai gerar coisas eternas. A forma como nós andamos vai gerar coisas eternas. E a gente precisa ter o coração alinhado com isso, o coração alinhado com Jesus. Quero chamar o louvor para subir. Mateus 5:14-16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Como você está na sua casa? Como está a sua luz dentro da sua casa? Ontem eu falei para os jovens, muitos jovens aqui nessa casa, eles vêm sozinhos para a igreja. Os pais ainda não conhecem Jesus. Eles são a luz que precisa brilhar na casa deles. São eles que vão brilhar, eles que vão ser a luz lá dentro. E como nós estamos dentro da nossa casa, a pastora Esther falou uma frase quando ela pregou aqui domingo, que me marcou. Ela falou assim, você está colocando a sua família num lugar de receber as bênçãos de Deus? E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, será que a gente está colocando a nossa família nesse lugar? Será que nós estamos sendo esse lugar de bênção para a nossa casa? Que vai iluminar a todos. Traz luz para todos. E assim brilha a luz de vocês. Sabe, gente, nós precisamos abrir os nossos corações diante de Deus. Nós precisamos intensificar as nossas disciplinas espirituais. Sabe, aquele jejum que nós fizemos aqui, né, como igreja. Eu falei, meu Deus do céu, como foi difícil. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que nós estamos ainda tão longe, parece, daquilo que Deus nos criou para ser. Porque quando Deus nos criou no jardim, Ele disse assim, dominem sobre tudo. E daí um doce quer dominar o nosso estômago. Uma carne quer dominar a gente. Um pão quer dominar a gente. Não é esse o propósito. Deus disse assim, dominem sobre, vocês devem dominar sobre os animais, sobre as plantas. E hoje tem planta que domina o povo. As plantinhas que dizem, né? Não é assim não, gente. Nós precisamos ter o domínio das coisas, da nossa carne. Não é assim. E se nós não praticarmos as nossas disciplinas espirituais, se a gente não jejuar, se a gente não... O relógio de oração, eu falei assim, eu quero da madrugada. Eu quero o mais difícil. Porque eu preciso matar a minha carne e meu sono. Eu quero levantar no mais difícil. 4 horas eu vou.
Aí, ó, pega, eu sei que tem uma listinha só da madrugada. Vou incentivar vocês, pegam da madrugada. Vão buscar o Senhor, que vocês não vão orar só 15 minutos, porque é só 15, gente, é pouco. É pouco. Vocês não vão orar só 15, vocês vão orar 1 hora, 2 horas, vai ver o sol raiar. Vocês vão estar orando, buscando a presença de Deus, e vocês vão enxergar aquilo que vocês não estão vendo. Desafie, se desafie, a gente precisa se desafiar, sabe? É uma responsabilidade nossa, a forma como nós olhamos, a forma como nós amamos, a forma como nós vamos buscar a Deus, a forma como nós vamos orar, sabe? A pastora Esther não vai estar lá em casa. E aí, Janaína, você fez o seu devocional hoje? Mostra pra mim o que é. É consciência minha. Quem precisa da palavra sou eu. Você acha que Jesus precisa da palavra? Jesus não precisa, Ele sabe tudo. Deus não precisa, nós que precisamos. Então a gente precisa valorizar a palavra de Deus. Gente, muitas vezes a gente não vê as coisas porque a gente não para olhar. Sabe, essa semana quando o Senhor falou assim, você vai viver essa palavra. Você vai viver essa palavra, você tem que viver essa palavra. Você tem que saber o que você está falando. E eu fiquei até com medo depois, eu falei, Senhor, eu tenho que pensar melhor nos temas. Não é? Mas a gente tem que viver, a gente não pode ser hipócrita. Isso é muito sério, gente. Eu dou risada, mas é sério. Então a gente precisa entender isso, como está a sua disciplina espiritual. Isso é a base para todas as coisas. É a base. Sabe por quê? Porque o dia mal, ele vai chegar uma hora. Uma hora, hoje o Fabiano andou até de ambulância já. Coitado. O dia mal chega, gente. E daí, como que nós vamos estar preparados? Como que vai estar a nossa vida de oração? A hora que o pecado chegar diante de você, quem vai te dominar? Você vai conseguir ser dominado pelo Espírito Santo? Ou a sua carne vai te dominar? E quando a gente vê que tem jejum, gente, a gente tem que se alegrar como igreja para fazer jejum, não acontece. Eu amo o acontece. Eu amo o acontece. Porque aqui só passa propósito. É batismo, propósito, salvação de vidas. Tudo aqui tem propósito. Para a gente caminhar como? Uma igreja, uma visão, um coração. Então a gente tem que se alegrar com isso. A gente não pode murmurar. A gente tem que se alegrar. A gente tem que ver o que Deus está fazendo. E se a gente sente que a gente fica ressentido, se a gente não gosta, sabe o que a gente tem que fazer? Senhor, som do meu coração. A gente vai de novo praticar disciplinas espirituais. A gente vai para a oração de novo. Vai buscar na palavra de novo. Gente, não tem coisa que Deus não mude. Não tem coisa que Deus não faça se você se dispor a ajudá-lo também. Porque a nossa parte a gente precisa fazer. Sabe? Eu ainda preciso fazer isso, falar isso para os meus filhos, né? Eu falo, você tem que fazer o devocional. E vou falar uma coisa para vocês. Lá em casa não é fácil. Não pense que é só na de vocês. Eu estava falando para a Carol agora há pouco. Eu falei assim, meus filhos não é anjo, viu? Não voa lá em casa. Não, é tudo. Né? Às vezes fala assim, é filho de líder, né? Nossa, é santidade. Não é não. Dá trabalho, reclama da comida, não quer fazer devocional. Aí às vezes eu falo assim, o que o Senhor falou com você no seu devocional? Aí pera lá que eu vou ler de novo. Nem lembra. Aí eu falo, meu Deus, aí eu tenho que cuidar para não murmurar. Então assim, dos meus filhos eu vou cobrar. Mas eu não tenho mais ninguém para cobrar para mim. Porque, sabe por quê, gente? Porque nós somos adultos. Mas às vezes a gente enxerga como se fosse uma criança de 5, 6 anos. Por que eu não vou fazer? Porque criança é assim. É porque criança está crescendo. Criança está sendo transformada. Criança está entendendo as coisas. Mas nós não somos mais criança. Nós somos adultos. E o que Deus espera de nós? Que eu falei para os jovens, como que você corresponde? Como um adulto. Como alguém que enxerga, que tem discernimento. Então você tem que buscar. Você precisa buscar. Só que não funciona. É uma bênção aqui de domingo, gente. Eu amo a igreja, eu amo. Eu gosto de vir nos 2 cultos. Eu amo, eu falo que eu nem sei o que eu faço se no domingo não estiver aqui. Eu amo estar aqui. Eu amo estar nesse lugar. Mas só que não basta, porque aqui dura muito pouco. Olha lá, já hora que é muito pouco. A célula também é muito pouco. Todo dia a gente precisa buscar. E eu queria que você
pedisse para Deus sondar o seu coração. O que tem dentro do seu coração hoje? Ou o que tem impedido você de enxergar aquilo que Deus está fazendo agora? Porque às vezes a gente quer ver as coisas lá na frente. Agora. Deus quer fazer agora. Deus quer fazer agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer fazer agora. É agora. Não é amanhã, gente. É agora. Deus quer fazer agora. Deus quer mostrar, Ele quer se revelar para você agora. É agora. Fica de pé. Fica de pé, é agora. Agora. Eu queria que você realmente refletisse sobre o que você tem visto. O que você tem visto? O que você tem visto? Você está vendo assim? É assim que você está vendo? Essa semana eu estava vendo assim. Eu estava vendo assim, na quinta-feira eu estava vendo assim. O Senhor falou assim: olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Para de olhar para as circunstâncias. Olha para mim, você não está vendo. Você não está me vendo. Você está vendo o problema. Você está vendo a injustiça que estão fazendo. Você está vendo isso. Olha para mim, porque eu sou justo. Olha para mim, porque eu sou o seu provedor. Olha para mim, porque eu sou o seu salvador. Sou eu que faço. Sou eu. Sou eu. Então olha para mim. Olha para mim. Deus tem falado. Olha para Ele. Olha para Ele. Não deixa que você não enxergue aquilo que Deus está fazendo agora. Deus está fazendo agora. Deus está fazendo agora. Olhe para Ele agora. Nós vamos cantar uma canção. Coloque o seu coração diante de Deus. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. És preeminência em tudo que eu fizer. Tu tens, Senhor. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, eu quero ver. E me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. O meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. E o que é que
prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Aleluia! O que é que os anjos declarem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar? Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Amém. Eu quero desafiar seu coração. Essa manhã eu falei, nós temos um Deus de oportunidades. Nós temos um Deus que quer abrir a nossa visão, abrir o nosso coração. Eu queria desafiar você. O que você não tem visto? Entregue ao Senhor. O que você não tem visto? Entregue seu coração. Se você quiser, venha para o altar, nós vamos orar com você. Abra o seu coração. Eu quero desafiar o seu coração nessa noite. Entregue ao Senhor aquilo que você não está vendo. Entregue ao Senhor com aquela situação difícil. Entregue ao Senhor. Se disponha. Olhe para Ele. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer restaurar a sua visão. Ele quer trazer algo para o seu coração. Não perca a sua oportunidade. O Senhor está disponível para você. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele não vai sair do lugar. Ele não muda. Abra o seu coração diante do Senhor. Se você quiser, venha até o altar que nós vamos orar. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus.
Só quero, só quero. Pai, nós queremos te ver. Pai, nós queremos te ver. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Nós queremos te ver, Pai. Abre os nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu mover. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós não merecemos, mas o Senhor nos dá mesmo assim. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que são incansáveis, que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos olhar para o Senhor. Pai, nos leva para esse lugar. Nos leva para esse lugar de oração. Nos leva para esse lugar, Pai, onde nós vamos te encontrar. Pai, porque em nenhum outro lugar nós vamos te encontrar. Nós só vamos encontrar nesse lugar, ó Pai. Nos leve para esse lugar. Pai, eu repreendo todo espírito de preguiça. Todo espírito, Pai, que tem impedido a gente de ir para esse lugar, Pai. Todo engano, toda cegueira espiritual que possa estar sobre a nossa vida, Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor já nos libertou disso. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos ser mais escravos de medo, de inveja, de ressentimento. Nós precisamos olhar para o Senhor, Pai. Nos leva para esse lugar. Nos leva para esse lugar onde nós vamos te encontrar, onde nós vamos te ver, aonde nós vamos ter alegria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve para esse lugar, Pai. Nos leve para esse lugar, que nós possamos ir para esse lugar, Pai, com os nossos corações quebrantados, abertos, porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Pai, que nós possamos nos achegar diante de Ti todos os dias, com corações arrependidos, quebrantados. Traz, Senhor, luz sobre as trevas que possam estar em nós. Traz luz, Pai, sonda o nosso coração. Mostra pra gente, Pai, para que nós possamos ter uma visão clara, para que nós possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, que nós não sejamos aquele povo que vive no engano, que vive na cegueira espiritual, mas que possamos enxergar o Senhor de verdade, Pai. Nós só precisamos disso, Senhor. Nós precisamos somente olhar para o Senhor. Nós precisamos alinhar os nossos corações com o Senhor. Pai, então mais uma vez nós te pedimos, Pai, nos leve para esse lugar. Nos leve para esse lugar, o lugar da Tua presença, Pai, porque é nesse lugar que nós não queremos mais sair. É nesse lugar que nós precisamos permanecer diante dos Teus olhos, diante da Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor traga renovo sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. O Senhor nos dê um fôlego novo, Pai, nessa semana. Pai, toma conta dos nossos dias. Toma conta, Senhor, dos nossos afazeres. Pai, abre os nossos olhos para tudo aquilo que a gente vai fazer. Pai, mostra pra gente todo o perigo, que nós possamos também ser pessoas que têm cuidado, Pai. Que têm cuidado para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, mas que a gente ande pelo Teu Espírito, que nós possamos discernir isso, Pai, para que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, para que nós possamos brilhar a Tua luz diante do Senhor e diante dos homens também. Pai, nos ajuda, Pai. Essa nossa oração nessa noite, Pai, nos ajuda. Nos leva para esse lugar. Nos leva para esse lugar. Move os nossos corações. Abre a nossa visão, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aplaude mais. 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 Ele merece mais. É pra Ele. É pra Ele. Mais. Mais. Ele merece mais. Senhor,
Senhor seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala assim: não vacila, enxerga direito. Fala assim: não vacila, enxerga direito. Enxerga direito. Amém. Gente, Deus abençoe. Boa semana. Que o Senhor guarde vocês nessa semana. Abençoe vocês essa semana, em nome de Jesus.